Fala, pessoal! Meus amigos, a situação entre Brasil e Estados Unidos acaba de ganhar um capítulo ainda mais tenso. Segundo a apuração da CNN Brasil, autoridades do governo Donald Trump estão fazendo um levantamento minucioso sobre a vida de Viviane Barsi, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O objetivo? Deixar tudo pronto para, se Trump decidir, aplicar pessoalmente a Lei Magnitsky contra ela. Não por causa do trabalho dela, mas como uma forma de aumentar a pressão sobre Alexandre de Moraes. Vale lembrar que o próprio ministro já sofre sanções dessa lei. Agora, com a inclusão do nome da esposa nos bastidores, o clima de tensão sobe mais alguns graus. Segundo a CNN, a decisão final passaria pelo senador Marco Rubio e, claro, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ideia é ter o dossiê completo nas mãos, pronto para ser usado como uma carta na manga, se o embate político e diplomático esquentar ainda mais. Analistas ouvidos pela CNN destacam que essa medida é vista como um ato de constrangimento e ameaça direta ao STF, envolvendo alguém que não participa das decisões judiciais, mas que, ao ser alvo, atinge a instituição como um todo. E mais, o momento é estratégico. Enquanto alguns ministros do Supremo têm sanções suspensas ou evitadas, no caso de Moraes, a pressão segue total. Inclusive, a articulação de nomes como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para manter esse cerco firme. Resumindo, o governo americano quer manter a munição pronta. Não significa que a sanção será aplicada imediatamente, mas sim que, se o tabuleiro político exigir, a jogada pode acontecer sem aviso prévio. Eu sou Bill Burns, trazendo a notícia sem crocodilagem. E você? O que acha dessa escalada? Estamos diante de um conflito diplomático perigoso ou apenas um jogo de pressão? Fica até o final e já se inscreve para não perder o próximo capítulo dessa novela geopolítica. Estão fazendo um levantamento de uma série de documentos da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu estou falando de Viviane Barsi, porque o governo americano quer deixar tudo pronto para, se Donald Trump decidir, aplicar a Lei Magnitsky pessoalmente contra ela. Claro, a palavra final ainda tem que passar, pela avaliação final de Marco Rubio, também, claro, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já está sofrendo a sanção, já está sendo aplicada sobre ele a Lei Magnitsky e agora vai também, vou chamar o Pedro Venceslau para conversar com a gente, agora eles estão estudando, levantando, preparando uma documentação, caso decidam aplicar contra a esposa de Alexandre de Moraes. Não especificamente por conta do trabalho dela, mas, claro, uma maneira de atingir, uma maneira ali de retalhar, aumentar a retaliação sobre Alexandre de Moraes. Pedro Venceslau, vai ficando cada vez mais difícil a situação de Alexandre de Moraes, né? Mas é uma situação muito sui generis, porque a Lei Magnitsky, que foi criada para cumprir um determinado papel e está sendo completamente desvirtuada pelo presidente norte-americano Donald Trump. Ela foi criada porque teve um advogado russo que denunciou um esquema de corrupção e foi assassinado na prisão. E ela tinha um objetivo muito claro quando ela, na gestão Obama, passou a operar. Inclusive, o criador dessa lei viaja por vários países tentando convencer os presidentes e os legisladores locais a adotarem versões locais da Lei Magnitsky. Agora, o Brasil não se enquadra nesse tipo de crime para o qual a Lei Magnitsky foi criada. Ela não se trata de um caso de corrupção, não se trata de um caso de tortura, de um caso de golpe de Estado, nem nada disso. Então, o Donald Trump tem usado essa Lei Magnitsky contra vários adversários políticos pelo mundo. E é o caso aqui do Brasil. Então, quando ele estende essa lei à esposa
de Alexandre de Moraes, ele está praticando uma agressão ainda maior ao Estado brasileiro, ao Estado democrático de direito aqui no Brasil. Porque é uma decisão que pressiona o judiciário brasileiro, que tomou uma decisão absolutamente legítima. Aqui, o Supremo Tribunal Federal no Brasil é completamente independente do Poder Executivo. Os três poderes aqui atuam de forma independente, é diferente do que acontece, por exemplo, na Venezuela, onde houve uma cooptação do judiciário pelo regime de Nicolás Maduro. Então agora não dá para ter a menor ideia no horizonte de qual o alcance da Lei Magnitsky aqui no Brasil e o que pode acontecer de fato de prejuízo não só para Alexandre de Moraes, mas os reflexos dessa decisão podem se estender muito além do Supremo Tribunal Federal. Theo Cury, a gente chegou a trazer uma apuração também, né, Theo, que os outros ministros do Supremo, no momento, Eduardo Bolsonaro trabalha para que fique em compasso de espera sanções aos outros ministros do Supremo. A Alexandre de Moraes, não. Isso continua carga total. Mas a outros ministros do Supremo pediram para esperar um pouco para ver o desenrolar, né, da política, deixar a política tentar acomodar as coisas, diálogo, etc, etc. Te pergunto isso, né, resgato essa atuação, porque qual estratégia você vê por trás desse movimento de, no momento, poupar os outros ministros do Supremo, mas carga total em Alexandre de Moraes, esposa e etc? Vamos lá, Débora. É uma forma de constranger e de deixar uma situação de refém. Você, a partir do momento que foca na esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso é para além de uma ameaça. Você está envolvendo uma pessoa que não tem a ver com as decisões que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. É um familiar que nada tem a ver com o que o Supremo decide ou deixa de decidir, que não interfere no andamento de nenhum tipo de ação penal, não interfere no andamento de nenhum processo em curso no Supremo Tribunal Federal. São vidas independentes, são profissões independentes e que, ao se tentar aplicar algum tipo de sanção, alguma punição a uma esposa de um ministro do Supremo, você está tentando atingir o Supremo, você está tentando atingir, para além daquele magistrado e da esposa dele, uma instituição. Então, não bastasse o foco ser o ministro Alexandre de Moraes, e por mais que outros ministros tenham sido punidos com a suspensão dos vistos norte-americanos deles, a carga de Eduardo Bolsonaro, a carga do Paulo Figueiredo e do governo dos Estados Unidos tem sido no ministro Alexandre por conta da condução dos processos que estão sob sua relatoria. Então, a partir do momento que você envolve outras pessoas que não são o próprio ministro, você está arrastando para uma sanção como uma forma de atingir de maneira mais dura, de maneira mais forte, uma instituição brasileira. Nada mais é do que isso por meio de uma pessoa que não tem a ver com o dia a dia do Supremo Tribunal Federal, que não tem a ver com as decisões que são tomadas pelo Supremo. Ela não assina nenhuma decisão, ela não é uma magistrada. Então, é uma forma de constranger, é uma forma de ameaçar, para além do que a gente já tinha visto ontem com o posicionamento da Embaixada dos Estados Unidos pelas redes sociais, dizendo de maneira muito clara, em tom de ameaça, que a situação vem sendo acompanhada de perto pela Embaixada dos Estados Unidos. Eu disse sobre o constrangimento ainda maior, porque a Embaixada fica em Brasília, a poucos quilômetros do Supremo Tribunal Federal, deixa ainda mais delicada e sensível essa situação. Mas é uma forma de atingir o Supremo, mas trazendo pessoas que não têm a ver com a história para o foco das sanções. Importante, então, reforçar mais uma vez que está sendo feito o levantamento da documentação e a ideia é deixar pronto. Caso seja necessário, caso Donald Trump dê aval, caso Marco Rubio dê aval, aí sim eles podem dar essa cartada. A ideia é primeiro fazer esse levantamento e deixar tudo pronto. Não significa necessariamente que será aplicada a Lei Magnitsky contra Viviane. Porém, a ideia já é deixar tudo pronto para, se precisar, dar essa cartada.